Oi, pessoal, tudo bem? Segunda Aninha. Tudo sob controle? Deixa eu acertar o negócio aqui. Essa minha vida de artista é duro. Tudo sob controle? Olha só, hoje nós vamos falar sobre iluminismo. Esse mês nós vamos trabalhar diferente, tá? A apostila de vocês vai para 6 semanas. Por quê? Para não pegar as 2 semanas de julho e largar sozinha, vai ficar mais confuso. Então vocês vão ter 6 semanas e já entra de férias. Só que antes de entrar de férias, vocês têm que devolver esse material preenchido, tá, meus anjos? Então, olha só. Nós vamos falar de iluminismo. Eu acho que todo mundo lembra um pouquinho de iluminismo, que vocês estudaram lá no 8º ano, né? O que é o iluminismo? O iluminismo é iluminar mesmo. Foi um processo de iluminar mesmo, de iluminação. A gente estudou a idade das trevas na Idade Média, das trevas, da escuridão, do obscurecimento das ciências, né, onde a ciência não podia se desenvolver, tudo era pecado, mexer com o corpo humano era pecado. Como que você vai estudar ciência, por exemplo, medicina, se não mexer com o corpo humano, se não abrir as partes e descobrir como funciona um músculo, um nervo, um osso? Era pecado. Era pecado, não podia, você era queimado na fogueira. Então, olha só, depois desse processo de 1000 anos de Idade Média, de Inquisição era o tribunal que levava você para a fogueira, terrível, né? Aí os caras, alguns homens, começam a pensar que isso estava errado, né? Isso não podia acontecer, né? Aí você tem os processos científicos brotando, que aí se chama o iluminismo, o clarear as ideias, o iluminar. Então nós temos aí, no iluminismo, pensadores, grandes filósofos mesmo, que falavam, lá na Grécia Antiga já tinha os filósofos, né? Platão, Sócrates, né? Esses caras aí. E aí, tudo foi muito abafado na Idade Média. Então, lá por volta de 1700 e alguma coisa, os filósofos acordam, né? Acordam e começam a falar por quê? Por que a igreja tem que mandar em tudo, né? Por que o rei tem que mandar em todo mundo? Por que só o rei pode ser rico e nós não? Por que eles têm que ter todo o poder? Por que o absolutismo impera? Então, o iluminismo foi uma corrente filosófica que queria acabar com a monarquia, ou seja, com o poder do rei, certo? Queria acabar com essa coisa de não se poder mexer com as ciências. O conhecimento era a razão de tudo. Você provar as coisas, prove pela ciência tudo o que acontece no mundo, no planeta, né? Então você tem cientistas e filósofos trabalhando para isso, em busca da razão. Então o homem vai em busca da razão, das explicações científicas, graças a Deus, né? Aí a ciência desenvolve, a medicina, etc. e tal. Então, isso acontece no século XVIII, na França, certo? Então, esse conhecimento envolveu grandes pensadores. Por exemplo, Rousseau, Francis Bacon, Isaac Newton, Descartes, John Locke, Diderot, Montesquieu, Voltaire. Então, eles lutaram para acabar o absolutismo monárquico, né? O rei deixar de ser absoluto, né? E pela dominação da igreja, certo? Então foi isso que eles fizeram. Então, por exemplo, o Diderot pensou na enciclopédia que nós vamos ver na próxima aula. Montesquieu, ele achava que tinha que ter equilíbrio entre os 3 poderes. O que são os 3 poderes? Judiciário, executivo e legislativo. Sabe o que é isso? Nós temos até hoje. Então, essas 3 leis esses três poderes começaram a vigorar mais ou menos naquela época. Então, você tem poder
legislativo, quem faz as leis, né? Quem faz as leis do município são os vereadores. Quem faz as leis do estado são os deputados estaduais. Quem faz as leis do Brasil são os deputados federais. Aí passa pelo Senado e pelo presidente. Ninguém manda sozinho, entendeu? Aí você tem o executivo. Quem exerce as leis? Quem executa as leis, né? O prefeito executa as leis. Ele é obrigado a fazer. Senão ele é fiscalizado pelos vereadores. Deveria ser assim, né? Nem sempre é. Mas, enfim, é assim que funciona, deveria funcionar. E o presidente da República também tem que executar as leis, tá? Tem que pôr em prática. E aí você tem o judiciário, que é os juízes, que se você não fizer a coisa certa, você vai ser enquadrado nas leis, você pode ser preso, pode ser punido, multado, etc, tal, depende do teu erro, ok? Entenderam o que foi o iluminismo? Foi esses caras, né, que mudaram a visão do mundo, graças a Deus, né? E aí, por exemplo, Descartes, ele falava da ciência, né, que você tem que ter um método dedutivo. Você vê aí no mapa mental de vocês, está certinho. Então é assim, você planta uma semente e você fica olhando para ela, o que vai acontecer? Ela vai brotar. Então você deduz que se ela brotar e crescer, ela vai dar outra semente. Isso é dedução, né? Acompanhar uma experiência, ou experiência, o que é uma experiência? É uma observação dos fatos e umas conclusões, né? Você tem uma hipótese, você faz uma pergunta, né? Se eu plantar uma semente, o que vai acontecer? Ela vai brotar, crescer e germinar um monte de sementes. E eu vou alimentar uma nação com isso, né? Então, se eu planto uma e eu colho um monte de sementes, é uma dedução que eu tenho. E a ciência explica essas coisas, certo? Não era tão simples há séculos atrás. Pensar assim, não era. Você ia para a fogueira. Tá? E o cara que ia desenvolvendo esses raciocínios também tem muito mérito. Então, vocês entenderam o que foi o iluminismo? Foi um troço muito legal, tá bom? Ó, beijos, qualquer dúvida eu estou à disposição.